Shalom Uvrachá. Nossa parashá começa com as palavras Ve'ata tetzaveh. E você vai dar uma ordem. Uma linguagem não usual. Geralmente a linguagem da Torá é Vaidaber Hashem al Moshe lemor. Hashem disse para Moshe dizendo. Essa linguagem de e você vai ordenar, ela é interpretada pelo Zohar da seguinte maneira. Tem três aspectos diferentes, três níveis diferentes que podemos ver claramente entre Moshe e Hashem. Tem um nível que é chamado de Shekhinah Medaberet Mitoch Grono Shel Moshe. A revelação divina, a presença divina, ela própria está falando, quer dizer, Deus falando por meio das cordas vocais de Moshe. Ou seja, antigamente no Mitoch Grono Shel Moshe, a tradução literal seria por meio da garganta do Moshe. Só que antigamente não se tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje nós sabemos que a garganta é um nome muito genérico, então a gente fala pelas cordas vocais. Não sei o que é isso também, não estudei anatomia, mas aqui o sentido da coisa é esse. É Deus falando por meio das cordas vocais de Moshe, quer dizer, as palavras de Moshe não estão sendo ditas por Moshe, mas estão sendo ditas por Deus, que está usando as cordas vocais de Moshe para falar alguma coisa. Então vamos ver linguagens na Torá como eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou do Egito. Então, eu sou Hashem, seu Deus. Quem está falando isso naquela hora é Moshe. Como Moshe pode estar falando eu sou Hashem, seu Deus? É Deus falando por meio das cordas vocais de Moshe. Então esse nível de revelação divina é um nível muito alto. Depois vamos para um nível que seria o contrário. Moshe Rabbeinu reclamando para Hashem, e Moshe pergunta para Hashem por que você fez mal para esse povo e salvar eles você não salvou. Então aqui, e Hashem fala para ele, agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó, mas por causa disso que você não confiou, você não vai ver o que eu vou fazer para os 31 reis da Cananeia. Então aqui é Deus falando para Moshe, olha, você devia ter tido fé, você não teve. Então, quer dizer, não é Deus falando por meio da garganta de Moshe, ao contrário, é Moshe reclamando para Deus e Deus reclamando para ele de volta, vamos dizer assim. É Deus falando para ele, eu sinto muito, mas por causa dessa expressão de falta de fé, aí agora eu vou te mostrar todos os milagres que já estão acontecendo, que isso já faz parte do milagre, mas depois o Josué ele vai participar dos outros milagres para colocar o povo de Israel na Terra Santa. E agora chegamos num nível, esse nível do Ve'ata, explica o Zohar, é Moshe Rabbeinu e a Shekhinah, uma sociedade aqui entre os dois. Não é Deus falando por meio das cordas vocais de Moshe, quer dizer, Deus falando de Moshe não tem Moshe Rabbeinu não tem como modificar isso em nenhum aspecto. O outro nível é Moshe falando e Deus responde para ele, mas Deus não modifica o que ele fala, o que Moshe fala. E agora esse nosso nível de Ve'ata, diz o Zohar, é uma sociedade entre Hashem e Deus aqui. É uma cooperação mútua. E o Zohar ele fala até, por incrível que pareça, onde está escrito Atá, está se referindo a Deus, é a Shekhinah. O V, o que entra antes do seria
Moshe Rabbeinu. Ou seja, Moshe e Hashem. Ou seja, os dois são sócios aqui no mesmo assunto. Explica o Rebbe uma coisa muito interessante, que o próprio Zohar vai falar agora um pouco mais para frente sobre isso, que da mesma maneira que a gente se comporta aqui embaixo, a gente modifica lá em cima o comportamento divino em relação a nós. Ou seja, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então uma mãe boa, de que maneira ela vai fazer o bem? A criança dela fez na fralda, está todo lá cheio e ele pode ficar com assaduras. Então uma mãe boa, ela vai lavar o bebezinho para tirar o cocôzinho lá que ele fez, para ele não ficar com assaduras. Agora tem dois jeitos dela fazer isso. Aí tem um jeito dela lavar o bebezinho com uma aguinha morninha para ele não sentir muita diferença da temperatura entre o que ele tinha e o que está acontecendo agora. Tem outras maneiras também. E muitas mães, dependendo do horário, tipo no exemplo material, tem uma mãe que ela não vai ter tempo de lavar o neném com uma aguinha morninha, então ela vai assim, ela vai lavar o neném com uma aguinha que não é morninha, o neném vai ficar chorando, que estava mais gostosinho naquela temperatura que estava antes. Ou seja, se a mãe é boa, ela vai lavar o neném. Agora, o jeito que ela vai lavar o neném, se vai ser um jeito que o neném vai gostar e vai falar, eu quero ficar aqui na banheirinha mais tempo, estou gostando do jeito que você está me lavando, ou é um jeito que o neném vai falar, eu já quero que termine já esse banho porque não aguento mais. Isso já vai depender aqui em relação a Deus, em relação a nós, como Deus, por ser a essência do bem, como Deus vai nos limpar das nossas impurezas, o jeito que Ele vai fazer isso já vai depender de nós. Então isso que Deus é a essência do bem, Deus é a essência do bem. Isso que, por Ele ser a essência do bem, para que a gente tenha acesso a um mundo melhor, tanto no paraíso celestial, que é o hotel de 5 estrelas, até que esse próprio mundo vai se transformar no Gilui HaKeter, no mais alto paraíso do que o alto paraíso. O jeito que a gente vai limpar as nossas fezes espirituais que grudaram na nossa alma, isso vai depender de nós. Então vai dizer, e aí a gente vai entrar no assunto do Veatá, quer dizer, você, em primeiro lugar, você vai fazer uma sociedade com Hashem para determinar isso. E você vai ser um sócio majoritário, que a sua opinião vai ser mais levada em conta do que a dele. Por isso o Veatá, explica o Zohar, o Ve vem dizer que antes de Hashem vem Moshe. E o Atá se refere a Shekhinah, a presença divina. Assim diz o Zohar. Então o Zohar vai explicar mais para frente que o jeito que a gente se comporta aqui embaixo, a gente desperta lá em cima esse mesmo comportamento. O Rebbe entra em detalhes, o Rebbe de Lubavitch entra em detalhes em relação a isso. Ou seja, assim, de uma maneira genérica, do jeito que você se comporta aqui embaixo, assim Deus se comporta com você. De uma maneira bem genérica. Ou seja, você está aqui alegre, feliz, confiante, você sabe que tudo que Deus está fazendo é para o seu bem, e isso desperta lá em cima a revelação divina em relação a você. Tem a Tiferet lá em cima, que é mais bondade do que a bondade, e aí você consegue, por meio de estar alegre, feliz, confiante aqui nesse mundo, você consegue se sincronizar com a Tiferet lá em cima, e todo comportamento divino em relação a você
acontece dessa maneira. Então, como a mãe que vai dar um banho no filho, porque o filho precisa ser limpo, mas ela coloca ele numa banheirinha com aguinha morninha, e ele fica lá brincando na água, e ele nunca mais sai de lá. Ele falou, tá tão gostoso aqui, que eu quero todo dia que a minha mãe me dá um banho desses, mesmo que não haja necessidade, mesmo que não precise, mesmo que ele não fez sujeira nenhuma, mas ele gostou muito de tomar banho. E tem outro comportamento divino que assim, que como uma mãe que não tem tempo, e ela passa lá um chuveirinho no filho, o chuveirinho não está na temperatura morninha que ele quer, está um pouquinho mais frio, e ele fala, não quero mais não quero mais me sujar para ela não precisar mais me lavar. Então, nós aqui embaixo, quando estamos alegres, confiantes, sabendo que Deus quer o nosso bem, sabendo que Deus é a essência do bem, Ele quer o nosso bem, tudo que Ele está fazendo é para o nosso bem, a gente causa lá em cima que Hashem, que Deus, Ele nos purifica de uma maneira que também a gente diga que olha, isso é muito bom, que a gente diga, olha, a pena que não fiz mais coisa errada, porque ia querer ficar tomando banho mais tempo, a tal ponto, quer dizer, a gente não deve fazer coisa errada, mas assim, a tal ponto que a Hashem purifica a gente de uma maneira positiva, que a pessoa é capaz até de dizer, olha, gostei. É como a criança que está tomando banho numa banheirinha de água morna. Então diz o Rebbe que não é o suficiente só você estar alegre. Claro que diz o Rebbe, você tem que estar alegre, você tem que estar confiante, você tem que se comportar dessa maneira em relação ao próximo também. Não adianta só você estar alegre e confiante, e quando alguém precisa de alguma coisa, você é desconfiado com essa pessoa, você está sempre desconfiando dos outros. Tipo, em relação a você, você não tem nenhuma desconfiança, você está alegre e confiante, você fala, Hashem, pode confiar, tudo que você fizer de bom para mim, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação em relação a mim. Deus me livre, né? Mas em relação ao próximo, aí ele já, como se diz, ele pede para Deus tratar ele bem, mas ele pisa no outro. Então, a gente tem que entender a coisa inteira. Quer dizer, você tem que estar alegre e confiante em relação a você, e junto com isso, se comportar em relação ao próximo da maneira pela qual você gostaria que a gente se comportasse com você. Aí é a cajadada. Aí você está fazendo uma ação que vai causar a reação, que vai ser que lá em cima você vai estar sincronizado com a revelação divina no nível da Seferá chamada de Tiferet, e aí tudo que vai acontecer para você nesse mundo vai ser muito bom. Agora, é um trabalho difícil. Por que é um trabalho difícil? Porque quando alguém está te infernizando, de uma maneira geral, você está na defensiva. Então, o soldado na frente de batalha estão atirando nele, ele está atirando de volta. Aí falam para o soldado, olha, não atira, porque se você atirar, o inimigo vai ver que você está aqui e vai te atacar um míssil, vai ser pior. Então não atira. Tá bom, ele não vai atirar, mas ele, de qualquer maneira ele vai estar na defensiva. Ele vai estar em estado de alerta. E esse estado de alerta aqui, no nosso caso, quando você está confiante em Deus, você não está em estado de alerta. Você está em estado de alerta só quando você acha que você está sozinho no mundo. Então é muito difícil, na hora que outra pessoa está te infernizando, você nessa hora está totalmente desvinculado, totalmente não sincronizado com essa pessoa que está te infernizando. Você não está na defensiva, você não está em estado de alerta, mas você está em outro mundo. Você está pensando em Deus. Você está pensando que bom que
Hashem está sempre me protegendo, que bom que eu sou um nenezinho no colinho de Hashem. Isso é um trabalho difícil. Ou seja, nós, por natureza humana, natureza da alma animal, a pessoa sempre está sincronizada com o que está acontecendo à volta dela. E quando alguém está te infernizando constantemente, você está constantemente em estado de alerta, você está constantemente preparado para se defender. E nessa hora, você não consegue pensar em Deus, você está pensando em você mesmo, em você próprio, como você vai se defender. Então você está comunicando para essa pessoa que, olha, você está... É tipo assim, dá um exemplo meio... Infelizmente, gostaria que não fosse uma coisa normal, mas um exemplo do dia a dia. Chegou, o office boy chega no trabalho, tá lá a secretária, ela está emburrada, ela não sabe por que ela está emburrada, alguma coisa aconteceu que ela está emburrada, mas ela não se lembra o que era, ela está de mau humor. O office boy chega, fala para ela bom dia, ela não responde, não olha para ele. Então ele procura em si próprio o que aconteceu. Ele fala, talvez um dia ela tenha pedido para mim alguma coisa e eu não tenha feito. Aí ele próprio fica emburrado também. Ele entra no ambiente dela, ela está cobrando um ambiente desses que, olha, ela não está feliz, então ninguém pode ser feliz em volta dela. Depois chega o dono da empresa, fala bom dia, ela não responde. Aí ele pensa, ela deve ter me pedido algum dia um aumento, não me lembro quando foi isso, e eu não dei para ela, então por isso que ela está emburrada. Aí ele fica emburrado também. Aí cada pessoa entra a faxineira, fala bom dia, ela não responde. Aí a faxineira pensa, talvez ela não está contente que eu estou limpando, ela acha que eu não estou limpando bem. E cada pessoa que entra lá, essa mulher está criando um ambiente em volta dela, ela esqueceu porque ela está emburrada, mas ela está fazendo com que todo mundo fique emburrado. Então, essa sincronização que as pessoas têm entre si, faz com que um ambiente de trabalho fique uma maravilha ou fique um inferno, ou faça com que o ambiente familiar fique uma maravilha ou fique um inferno, faça com que qualquer ambiente onde as pessoas convivem juntas fique uma maravilha ou fique um inferno. Agora você, independente se o ambiente está uma maravilha ou se está um inferno, você não pode estar sincronizado com o ambiente. E isso é um trabalho difícil. Você tem que se desvincular, você tem que estar participando, você faz parte de uma equipe, e junto com isso você tem que estar desvinculado totalmente. Você não pode estar envolvido emocionalmente com nada dessa equipe, porque você tem que estar confiante em Deus. Você tem que estar com fé, sabendo que Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, que a gente está cuidando de você, como você cuidaria do seu nenezinho que nascesse quando você tivesse 100 anos de idade. O amor que você teria por esse nenê não é nada ainda em relação ao amor que a gente tem por nós. Então, por causa disso, a gente tem que se desvincular do que está em volta de nós para nos sincronizar com Hashem, e isso faz com que lá em cima o comportamento divino em relação a nós mude. Quer dizer, na hora que você está sincronizado com a bondade divina, aí Hashem, todo o comportamento divino em relação a você é por meio da Tiferet, que ela representa a bondade divina, a revelação divina por meio da bondade. Esse é o assunto de uma maneira bem genérica, mas é uma coisa difícil de fazer. Tem o que a gente chama, seria assim, desmaterialização dos conceitos. Desmaterialização dos conceitos quer dizer, você imagina, você tem um preconceito espiritual. Quando você pensa em Deus, se vem
quando a desmaterialização dos conceitos, quer dizer, você tem uma pré-disposição espiritual, um pré-conceito espiritual, que quando você imagina uma coisa espiritual, tiver uma imagem. Então você tem que fazer uma higiene cerebral, tirar as imagens cinzentas da massa cinzenta e graças a Deus, assim, estamos chegando agora no nosso Centro da Cultura Judaica. Está aqui a nossa diretora do Centro da Cultura Judaica, vai falar para vocês umas palavrinhas. Ela transformou esse lugar, que era um foco de dengue do bairro, transformou isso no maior Centro da Cultura Judaica. Por favor, se puder falar umas palavrinhas. Shalom para todos, nosso rabino chegando aqui no Centro da Cultura Judaica, graças a Deus. Então, toda segunda tem aula aqui, que ele grava para os nossos cursos. Temos visitantes também, Khalil. Fala aí, Khalil. Shalom, abraçar pessoal. A gente está no Centro da Cultura Judaica aqui. Quem quiser visitar, vem aí de segunda e quarta. Das 10 às 11. Das 10 às 11. Muito obrigado. Então, gente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Então, só para terminar o assunto, assim, existe uma coisa que é a desmaterialização dos conceitos. A pessoa tem um preconceito espiritual, ele pensa em Deus, o cérebro traz uma imagem, já fala para ele, olha, isso é Deus, e a pessoa já fica desanimado, ele nem consegue enxergar essa imagem, a imagem está no subconsciente. Então a gente sabe que todos os conceitos materiais não se aplicam a Deus. Ou seja, uma pessoa no mundo material, ele pensa material mais material igual a material. É como uma pessoa que nasceu cego. Está querendo ver um coqueiro lindo desses. Então ela pensa assim, preto mais preto igual a preto, já está imaginando o coqueiro. Não adianta. Você não vai, a pessoa que nasceu cega não vai conseguir imaginar uma paisagem. Então, da mesma maneira, a gente não tem como, nesse mundo, no momento, imaginar uma coisa espiritual. A gente sabe que o espiritual está tão acima do material, é tão melhor do que o material, que a gente não tem como imaginar. Então, nesse caso, acontece a mesma coisa. A gente tem que se desvincular. Da mesma maneira que a gente desmaterializa um conceito, quer dizer, a gente desvincula esse conceito material, esse conceito espiritual, de toda e qualquer imagem material que nós demos a ele. Dessa mesma maneira, a gente tem que se desvincular de toda essa sincronização social, estar sincronizados direto com Hashem, saber que Hashem é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e aí você vai ser a boa influência em todo lugar. Hashem vai se comportar com você por meio da revelação divina na Tiferet, que é a revelação divina, que é a essência do bem, que é o mais bem do que bem. E você aqui nesse mundo vai ser um exemplo, vai ser o referencial para todo mundo. Você vai criar um ambiente, você vai fazer a diferença. כל טוב והצלחה, בריאות, פרנסה ושפע, וכל טוב.